a instrumentalidade da tua serva, da irmã Silvana, usa ela, Deus, em tudo que ela vai explicar aqui, os termos em alguma coisa que ela não entender, que o Santo Espírito traga o conforto e a paz, o equilíbrio ao seu coração, e que a tua igreja, Deus amado, também esteja atenta a tudo que ela vier falar, Pai. É instrução, é equipar os santos, é isso que está acontecendo nesta manhã, nesta EBD, Pai. Abençoa a vida de cada um de nós e dá-nos a tua graça, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. Você usa o microfone? Usa, então. Tem que ser só para isso. Isso, libera o som, por favor. Quem vai comigo? Cadê o técnico? Valeu, vamos esforçar. Bom, vamos lá, as dois, as três, por favor. Fala aí. Tá. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Vamos estudar a quarta lição, o Espírito Santo da criação até o nascimento de Jesus. Todos têm a revista? Não, né? Vamos ler o nosso texto básico, tá? Salmo 104, de 1 a 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, e tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Aqui esse salmo fala sobre a criação. Gênesis 1, tá, irmãos? Que começa lá em Gênesis, capítulo 1. Esses salmos, se a gente ler bem atento, a gente vai perceber que fala sobre a criação de Deus, tá? Como se nós estivéssemos vendo Gênesis, o início da criação. Então vamos lá. Ele cobre de luz como de vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmeras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste como um abismo, como um vestido. E as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão. Se apressaram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram aos vales até o lugar que para eles fundaste. Limites lhes traçaste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Está falando sobre as águas, né? E Deus traçou limites para as águas, para que ela não ultrapassasse o mar. Porque na verdade o nosso planeta ele tem mais água do que terra. Mas aí Deus não permite que a água ultrapasse. Então ele diz aqui, limite lhes traçaste que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes repitar as nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo.
Os jumentos monteses matam com ele a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais, e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto a cegonha, a sua casa é nas falhas. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordena-as na escuridão e fazem noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que ele dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres as tuas mãos, a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a inspiração, morre e volta para o seu pó. Envias o teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor de suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumego. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendiz a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, como eu falei, esse salmo, ele fala da criação. Gênesis praticamente está aqui, né? Agora nós vamos ler o texto devocional, Isaías 11, de 1 a 10. O irmão Fernando pode ler para nós? Isaías 11, de 1 a 10? Isso. Do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitai-se no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado manterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal
nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações às raízes de Jessé, que está posta por estantes do povo. A glória lhe será morada. Amém. Amém. Então, percebemos aqui que aquele que nós lemos é o início, né? Gênesis. Aqui, se vocês perceberem, é Apocalipse. Aqui será o reinado de Jesus, onde não haverá, onde o leão poderá pastar junto com a criança, que não vai acontecer nada. Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter nada. Só alegria no reinado de Jesus. Então, a lição que nós estamos estudando hoje nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo desde Gênesis até a Apocalipse, né? Toda a Bíblia. Aqui, falando aqui sobre o Espírito Santo, o irmão acabou de ler, o versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito Santo, a gente vai ver que ele vai estar em Gênesis e toda a Bíblia. Aqui o Espírito Santo que vai estar sobre quem? Jesus, né? Ele é o próprio Deus e o Espírito Santo estará com ele no Apocalipse. E nós já vimos que o Espírito Santo é os três, né? Pai, Deus Pai, o próprio Deus, né? O Espírito Santo. Eu tenho o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que também é Deus. Agora vamos ler aqui o nosso versículo-chave, que acabamos também de ler, foi os Salmos. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo ele estava na criação. Vemos aqui, ó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. Então nós vimos que o Espírito Santo ele está desde Gênesis até o Apocalipse, está na Bíblia toda. Aí a gente vai agora, então, vamos ler a revista, tá? Começamos aqui. Ao estudarmos a Bíblia, descobrimos que alguns profetas predisseram que no dia do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova, diferente, extraordinária e acessível a todos os crentes. Todos acharam aí? Aqui, Isaías falou do dia que o Espírito seria derramado. Aí está escrito lá, Isaías capítulo 2,15. Vamos ler lá, Isaías 32,15. É o mesmo livro que acabamos de ler, né? Vamos para o capítulo 32. Vou ler a parte A somente, tá bom? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, a profecia em Isaías já dizia que o Espírito Santo seria derramado do alto. Nós vimos na lição também passada o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Já demos essa lição, né? Ainda não. Ainda vai ter essa lição, tá? Vai também, faz parte da nossa revista ainda, tá? O derramamento do Espírito Santo que vai acontecer em Pentecostes. Aí Ezequiel, vamos lá, continuando na revista. Ezequiel ouviu de Deus a promessa que dizia: derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Esse nós não vamos ler, mas está bem explicadinho aqui, ó. Derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Ezequiel 39, 28 a 29. Promessa também transmitida por Isaías: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Isaías 44, 3. Aí Joel também afirma: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso também está falando do Espírito Santo que seria derramado, que é no Novo Testamento. Foi lá onde eles estavam, os discípulos estavam todos reunidos, e o Espírito Santo desceu como fogo. Vocês já leram
parte, né, da Bíblia, mas futuramente a gente vai entrar mais a fundo, tá? Esse derramamento, temos usado no Antigo Testamento, o batismo, temos usado no Novo Testamento, do Espírito seria uma bênção tão distintiva para o povo de Deus, que o apóstolo Paulo descreveu este novo tempo iniciado por Jesus como o ministério do Espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? No Velho Testamento era chamado de derramamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado como batismo do Espírito Santo. Mas, aí vamos ler, 2 Coríntios 7 e 8. Aqui só está 8, mas eu vou ler o 7 também. Segunda Coríntios 3, né? 3, desculpa, gente. 2 Coríntios 3, 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que quer dizer isso, irmãos? Aqui está falando sobre o Velho Testamento, que eles tinham uma lei, e a lei, ela veio, olha, e o ministério da morte, né? Porque o que acontece? A lei, o fim da lei é a morte, porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos que estão na lei. E aí a Bíblia diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, por que em pedras? A irmã que faz seminário, você pode me responder, por que em pedras? Não entendi, repete a pergunta, por gentileza. Aqui, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Tá bem? Já dei até uma dica aqui. Quer dizer, a própria Bíblia, né? Está falando dos 10 mandamentos que foram gravados nas pedras. É, nas pedras, né? Então, aí está falando, se esse ministério, se o ministério da morte, qual que é o ministério da morte? Se você não cumprir a lei, você morria, né? Ele foi gravado em pedras. Por que em pedras? Porque quando Deus deu a Moisés esses mandamentos, ele foi feito na pedra, não foi escrito na pedra, os 10 mandamentos? Então, aí por isso que está falando. Veio outra coisa também, mano, sobre a questão da pedra aí, que muitos falam. A pedra é o único material na terra que ele não se acaba. Tem que entender isso. A gente não está falando dessas pedras porosas, não. A gente está falando de rocha. De rocha. A Bíblia, quando vai falar de rocha. Então a rocha dura para sempre. Deus é sábio, né? Por isso que ele fez na rocha. Porque aí o mais importante é que a gente vai ver como que Deus escreveu agora. No Velho Testamento era na pedra. E hoje? Alguém sabe? Onde foi escrito? No nosso coração. Nosso coração. E outra coisa, você vê que lá nada existia mais de duradouro do que isso, porque até o ouro que é usado muito ouro e é prata. Sim. Mas tudo isso eles criam uma porosidade, criam uma situação ali. Se você não der brilho, se você não estiver cuidando ali, alguma coisa, mas a pedra não. A pedra, do jeito que você deixar. Interessante, né? Essa parte não está. Então, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como será maior a glória do ministério do Espírito? Então, quer dizer, o nosso ministério agora que nós estamos, já não é mais o da lei, da morte, mas é do ministério do Espírito Santo, da salvação, da graça. Por isso que ele fala que é muito melhor agora, né? Aí já lemos, né? Então, agora vamos continuar na revista. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não existia antes. O Espírito Santo de Deus é, portanto, eterno. Também não quer dizer que ele não quer dizer que ele estava inativo no tempo do Antigo Testamento. Ele estava incessantemente ativo na criação e na preservação do universo, na providência e nas
na providência e na revelação, na regeneração dos crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Então, quem está também falando aqui? Que o Espírito Santo, ele estava já no Velho Testamento, e a gente vai ver com o correio da lição, a gente vai ver como que ele atuava nas pessoas. Então, ele era na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. A gente vai estar vendo. Agora, aqui está falando sobre criando o mundo. Foi o Salmo 104 que a gente leu, né? A participação do Espírito Santo na criação de todas as coisas fica evidente nas páginas da Bíblia. Em Gênesis 1:2, eu estou assim um pouco apavorada, porque hoje de manhã já tinha um carro na frente da minha garagem e eu fiquei procurando o dono, e eu sabia que eu tinha que vir trazer as coisas, né, para a igreja. Tinha os pratos, tinha a couve lá que a gente fez. E aí eu tô assim, né? Mas é por causa disso, a correria, irmãos. E eu procurava o dono, procurava e não achava esse dono. Aí por isso que eu tô assim ofegante. Os irmãos desculpam, né? Mas vamos continuar. Gênesis 1:2 lê-se que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A essa afirmação segue-se. Não, aqui eu vou. A essa afirmação segue-se reveladora. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo afirma que a palavra hebraica significa estar. Em seu livro, o Espírito Santo afirma que a palavra hebraica significava estar sobre. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, na criação, né? Então já vemos aí que o Espírito Santo estava com Deus na criação. Por quê? Porque ele parava sobre a face das águas. Eu não gostei muito dessa aplicação aqui que o texto deu, eu estou dando uma pulada, tá? Assim também o Espírito Santo pairou sobre a criação original de Deus, para encher seu vazio com as várias formas de vida. Ao se mover sobre a terra, o Espírito Santo participou ativamente na criação, com o Pai. Gênesis 1:1 e Salmo 104. Gênesis 1 a gente praticamente já leu em Salmo 104, também que já lemos, né? E o Filho, Colossenses... É interessante, irmã, essa passagem aí, que o Espírito Santo teve lá, que estava lá sempre, porque as frases, quando Deus ia para fazer a terra, ele sempre levava no plural, e façamos. Nós. Nós. Então, tinha sempre isso. Então, Deus não estava sozinho. Não, porque lá já estava Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Né? Exatamente. Então, por isso que ele diz, façamos o homem. E quando diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face da terra e sobre as águas. Então, nós estamos vendo que, qual que é o alvo da nossa lição hoje? Ver que o Espírito Santo estava no começo, em Gênesis, até Apocalipse. Aqui, na criação, nós vemos o Espírito Santo. Quando diz, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito estava presente na criação. Tá bom? Aí vamos continuar lendo aqui. Aqui fala Colossenses 1:16-17, mas a gente... Vamos ver lá então. Colossenses 1:16-17. Irmão que está falando bastante, pode ler para nós. Por quê? Colossenses 1:16-17. Qualquer. Colossenses, lá no finalzinho. Colossenses 2? É 1. Aqui está 1, né? 16, 17. Colossenses 2, 17 aqui. Porque, veja se é isso para mim, porque nele todas
todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Exato. Aqui no 15, que na revista não está marcado, mas eu tinha até marcado aqui, está falando sobre quem esse daí? Ó, o texto está falando sobre Jesus, no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, fala de Deus, Espírito Santo e aqui Jesus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos continuar. Se comparar uma afirmação de Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, com a afirmação de Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, concluiremos que o Espírito, eu já estou na revista, tá? Santo colaborou na formação do ser humano. E ainda foi revelado no Salmo 104:30. Nós já lemos que é esse aqui, é o nosso versículo chave. Envias o teu Espírito e eles são criados e assim renovas a face da terra. Ao afirmar que o Espírito Santo cria e continua renovando a vida na face da terra. O que o Espírito de Deus cria? No Salmo 104:18-26 responde: cabras, coelhos, animais selvagens, o homem e tudo mais que vive sobre a terra ou no mar. Então, o que está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, ele criou, ele estava na criação, mas ele continua. Por quê? Porque ele renova a face da terra. Aqui o Salmo 104 diz: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renova a face da terra. Como que a face da terra é renovada? Alguém pode me responder? Animais. Como é que no todo dia não nascem animais? As plantas, elas não crescem todos os dias? Então, aqui pela palavra de Deus, quem é que está fazendo essa movimentação da terra, das coisas? Espírito Santo, irmãos. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para uma plantinha, você põe lá os grãozinhos, aí você fica olhando, aí começa a crescer. Eu fico maravilhada quando eu vejo. Quem é que fica? Vocês também ficam? E quem é que faz isso, irmãos? Aqui pela palavra de Deus a gente vê que é o Espírito Santo, ele renova a face da terra. Não só os animais, mas todo ser que está na terra, nós mesmos nascemos. Vai nascendo, né? Toda a criação, entendeu? Por isso que o Salmo diz, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então é o Espírito Santo. Olha, irmã, e tem um dado até interessante que às vezes nas matas nem precisam plantar, né? Não, queimar as matas. Às vezes, por a força da natureza, há aquele aquecimento e ele queima, mas quando renova tudo maravilhoso. Fernando? Quando a gente vê nos Salmos que diz lá, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Vem de Deus que ele fez os céus e a terra. Só que no hebraico ali, não está que fez o céu e a terra. A palavra mais adequada é sustenta. Sustenta, porque né? ele não só fez, mas como ele continua sustentando. Né? Sustentando. Ele continua renovando todo dia como faz com os animais. Olha, uma coisa assim que esse versículo me abriu o meu entendimento. Porque eu ficava olhando assim, meu Deus, você coloca uma plantinha ali, daqui a pouco ela começa a brotar, assim, é a coisa mais linda do mundo, né? Então, aqui pela palavra de Deus, quem é que faz isso? O Espírito Santo, ele renova a face da terra. Aí vamos continuar, né, irmão? Ele cria, então, cria o quê? Porque ele criou, segundo o Salmo 104, cria toda a criação, né? Cabras, coelhos, animais selvagens e tudo mais que vive sobre o mar.
e na terra. Aqui nesse segundo tópico aqui, que a gente está vendo, doando a vida, está aí na revista, tá? Vamos começar pelo animal, depois a humana. Salmo 104, 30 nos dá uma compreensão mais larga do papel do Espírito na criação, pois revela que ele não só colaborou, mas continua sendo o criador da vida, como o irmão Fernando acabou de falar, né? Ele não só criou, mas continua sustentando. Inclusive da vida animal. Salmo 104, 18 a 25. Nós não vamos ler agora, mas acabamos de ler no começo, né? Mas se os irmãos quiserem ler novamente depois. E vegetal, que está a partir do Salmo 104, do 13 ao 16. Aqui o salmista mostra que o Espírito é sempre o criador da vida. É ele quem renova a face da terra. E agora, segundo tópico aqui, humana. Vocês estão vendo aí na revista? Vamos ler. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o Espírito Santo estava envolvido. Então, quer dizer, o Espírito Santo estava envolvido tanto na criação vegetal, animal, e agora vamos ver na criação do homem. Gênesis 2,7 diz que o Senhor Deus lhe soprou das narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O sopro divino que Deus deu a vida ao homem, fazendo-o inteligente e eterno, foi de fato o Espírito Santo, como esclarece Jó. Vamos ler Gênesis 2,7 aqui, para a gente ver como está escrito. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora vamos ler Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó falando sobre a criação do homem também. É claro que aqui há um jogo de palavras mostrando que o Espírito de Deus e a nossa respiração estão relacionados entre si, pois Espírito e sopro no hebraico são a mesma palavra, que significa ruan, né? No hebraico. Espírito e sopro. Ruá, né? É um sopro violento, forte. É um sopro forte, né? Agora vamos aqui para o terceiro, equipando para o serviço. Terceiro tópico. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para ministérios específicos e em épocas específicas. Eu estou abreviando um pouco o texto, tá, irmãos? Aí já tô aqui. A presença do Espírito, morando agora nos crentes, é algo que eles nunca presenciaram e que faz parte da nova aliança e do reino de Deus, profetizado pelos profetas como pelo Senhor Jesus. Então, o que está dizendo aqui? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas específicas. Ele não era como hoje, no dia de hoje, que todo aquele que aceita Jesus passa a ter o Espírito Santo, que é o selo da promessa. No Antigo Testamento, eles não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha em algumas pessoas específicas, às vezes reis, profetas, algumas pessoas que Deus escolhia para encher e derramar o Espírito Santo. A gente vai estar vendo aqui na lição, tá? De fato, o derramamento, ou batismo, ou dom do Espírito Santo, é uma das bênçãos especiais da nova aliança iniciada por Jesus Cristo e efetivada no dia de Pentecostes, como veremos nas próximas lições. Antes disso, no Antigo Testamento, o Espírito agia de forma diferente. Ele vinha sobre aqueles a quem Deus selecionava e selecionava soberanamente, independente das condições ou situações dessas pessoas, habilitando-as para realizar uma tarefa especial. Por exemplo, dando perícia.
Para que o tabernáculo fosse construído, exatamente como o projeto de Deus dado a Moisés, o Espírito veio sobre Bezalel, a fim de capacitá-lo para essa tarefa específica. Êxodo 31:3. Pode ler de novo, Fernando? Fernando, para nós? Êxodo 31:3, né? É isso. E o irmão Juscelino lê para nós o 35, de 30 a 35. Êxodo 35, de 30 a 35. Êxodo 31:3. Eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. É que nem a irmã colocou, né? No Antigo Testamento não tinha a plenitude do Espírito Santo. Deus usava pessoas ali para cumprir o seu plano, né? Então ali capacitando com o Espírito para exercer as funções ali qual Deus colocou sobre eles, né? Por exemplo, Davi, a gente vê Saul, que Saul ali tinha o Espírito Santo e depois foi retirado dele e quem entrou nele? Os demônios. E o Espírito Santo estava sobre Davi. Davi cantava a harpa e acalmava aqueles espíritos em Saul. Interessante isso, né? A gente vai ver também isso. Esse 30, 35, 30, 35. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrará, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este será um santuário de unção para mim por todas as vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo a sua composição. Ele é santo e será santo para vós. 33. Todos aqueles que compuserem algo como ele, ou todo aquele que colocar algo dele sobre o estranho será cortado do seu corpo. Você está lendo Êxodo 35? Você falou 30, 35, 30 a 35. 35, versículo 30. 35, capítulo e versículo 30. Tem Bíblia que é diferente. Então vamos aqui. Veja esse também, tá? E Moisés disse aos filhos de Israel, estou lendo verso 35, verso 30. E Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o chamou com o Espírito de Deus, em sabedoria, e em entendimento, e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lapidar pedras para engatá-las e em esculpir madeira para fazer todo o trabalho esmeralda. E ele, até o 35? E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar tanto ele quanto a Liabe. Tá bom aí, irmão, tá bom. Acho que o que está falando aqui no texto. Então, Deus escolheu, chamou o filho de... Eis que o Senhor lhe chamado por nome a Bezalel, filho de Uri. Deus chamou essa pessoa, e aqui diz o versículo 31.
E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, artifício de pedra, engastar, artifício de madeira, trabalhar em toda obra esmerada. Também dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Está dizendo o texto. É como a gente acabou de ler. Deus escolheu pessoas específicas. E aqui no caso, o Espírito Santo, diz, o versículo 31 diz, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo o artifício. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem aquele dom para mexer com madeira, outros com ouro, e a gente fica pensando, como que a pessoa consegue trabalhar tão bem? O que acontecia no Velho Testamento? Não existiam essas pessoas que sabiam trabalhar com essas coisas. O que o Espírito Santo de Deus fazia? Dava dons a essa pessoa. O Espírito Santo entrava nessa pessoa e com o Espírito Santo de Deus é que eles conseguiam trabalhar, fazer obras magníficas em madeira, cobre, né, como estamos vendo aqui. Então aqui nesse parágrafo que a gente está lendo, né, dando perícia. Exemplo é a Arca de Noé, né? Também vai falar. Acho que tem aqui também E tem pessoas que hoje tem pessoa leiga que não sabe nem ler nem escrever. Você fala, nossa, faz medida sobre medida sem saber nada. É um dom, né? Aí no caso é um dom. Mas ali no Velho Testamento não era um dom, era Deus, o Espírito Santo, tipo, se apoderava daquela pessoa e a pessoa tinha toda a sabedoria. Por quê? A sabedoria de Deus, não é a sabedoria do homem. Ali ele fazia tudo segundo o Espírito Santo, que dava ali sabedoria. E não era só nessa parte que o Espírito Santo dava. A gente vai ver os reis, né, que profetizavam, outros davam força, como Sansão, como o irmão acho que acabou de falar. Agora vamos aqui, ó, segundo, capacitando para liderar. Então nós vimos que o Espírito Santo dava sabedoria para construir madeira, ouro, etc. Agora vamos aqui, capacidade para liderar. José só governou com sucesso toda a terra do Egito, porque nele havia a atuação do Espírito de Deus. Gênesis 41, 38. Vamos ler. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então vemos aqui que José governou. Foi por ele? Não. Foi por quem? A sabedoria que José tinha era dele mesmo? Não, do Espírito de Deus. Aqui a palavra de Deus diz: e disse para os seus servos: acharemos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Então não foi pelos dons de José que ele governou o Egito, mas foi pela capacitação que o Espírito Santo deu para ele, de tanta sabedoria. Como que ele poderia ter tanta sabedoria para guardar todo aquele alimento, distribuir de forma certinha para poder passar 7 anos de fome? Então não foi pela capacidade dele, mas pelo Espírito Santo de Deus que deu essa capacidade. A palavra de Deus diz que o Espírito, né, estava sobre ele e tudo que ele fazia ele era bem sucedido. E nós podemos ser bem-sucedidos? Por que podemos ser? Alguém pode responder? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aquele que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele sai, ele é que nem aconteceu com Saul, né? Que entrou em Saul e depois Deus falou: não quero mais, você não vai ser mais rei. Ele sai de nós, o Espírito Santo? Não sai, né? Então nós podemos fazer obras, mas como que nós podemos ter sabedoria? Se nós dependemos do Espírito Santo de Deus, porque pela nossa capacidade nós não temos sabedoria nenhuma. Então, pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode fazer muitas obras. E pessoas podem nos ver e dizer assim: realmente aquele lá, o Espírito Santo está sobre ele, porque tudo que ele faz
é bem sucedido e dá certo. Agora, se a pessoa não viver uma vida correta diante de Deus, ele não vai ter também sucesso, né? Ele tem que deixar ser cheio do Espírito Santo. Porque nós também podemos apagar o Espírito Santo. Não é porque ele está em nós, que se nós não dermos espaço, ele vai ficar lá e não vai fazer nada. Porque a gente está apagando. O Espírito Santo é tipo uma luz, uma vela. Se você abre, dá espaço, ela clareia. E se você fecha ali, ó, ele fica lá dentro, está lá claro lá dentro, mas ninguém vai ver. Então o Espírito Santo é assim. E a gente tem que dar espaço para ele poder usar a gente. Então, aqui falando, capacitando para liderar. Josué foi selecionado para suceder a Moisés na liderança de Israel, porque nele havia o Espírito agindo. Números 27, 18. Vamos ler? Aqui está falando agora de Josué. Números. Quem achar pode ler, tá? Aquela que são meninas da Bíblia. Deixa eu ver aqui no início. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, seu filho de Naum, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então, aí chamou quem? Josué, em quem há o Espírito de Deus. E sobre ele põe as suas mãos. Então, o Josué, nós vimos que ele também ele fez a obra de Deus pelo quê? Pelo Espírito Santo, né? Foi por força própria dele? Não, mas guiado também pelo Espírito Santo. Otiniel foi habilitado pelo Espírito do Senhor para julgar a Israel e lutou em defesa do seu povo. Juízes 3:10. Gideão também foi usado, e Jefté foram capacitados pelo Espírito para lutar e vencer, dando alívio ao povo de Deus durante o período da liderança deles. Então Deus usava pessoas específicas para obras específicas. José para governar o Egito, Josué para conduzir o povo depois que Moisés morreu, né? E Otiniel foi habilitado para julgar a Israel, e Gideão e Jefté, capacitados pelo Espírito para lutar e vencer. Terceiro tópico aqui, concedendo força física. De tempo em tempo, o Espírito Santo usava diversas pessoas para libertar o povo de Deus do jugo do inimigo. Sansão recebeu uma extraordinária força física para executar a libertação contra os filisteus. Juízes 13, vamos ler 13, 24 e 25. Como é que Levício pode ler para nós? Desculpa. É qual? É Juízes 13, 24 e 25. Pode já ler? Pode. Juízes 13. Pode ler o 24 e 25, por favor. 24 e 25. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a excitá-lo de quanto em quanto tempo a campo de Mané, Dan entre Zorá e Estaol. Quer dizer, o Sansão ele já nasceu com o Espírito Santo, né, de Deus. Aí está dizendo que de tempo em tempo ele já fazia obras, o Espírito já vinha sobre ele. Aqui agora 14. Aí você falou de Sansão, nasceu o Espírito Santo. A força dele estava onde? Deus falou para ele não cortar o cabelo, né? E ele tinha um ritual na vida dele. Ele não podia cortar o cabelo.
ele era separado, ele era nazireu de Deus. Era separado, ele não podia cortar o cabelo. E no dia que cortou o cabelo, aí vocês vão ver o que aconteceu com ele. Então a força dele estava no cabelo, estava na obediência. Na obediência, exatamente. Aconteceu isso aí. Exatamente. E por que Sansão foi tirado? Até então a força dele com o cabelo cortado voltou depois quando ele pediu, na última vez que ele derrubou tudo. Então, o que acontece? Por que Sansão, Deus tirou o Espírito Santo de Sansão? Pela desobediência. Então, Deus não se agrada da desobediência. Aí, vamos ler também, irmã, já que a irmã já leu Juízes 13, lê também para mim, irmã, o 14, deixa eu ver. 14, 5 e 6. Vamos ver. 5 e 6? Do capítulo 14, 5 e 6. Tá, Juízes 14, 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, Timate, e chegando às vinhas de Timates, eis que filho de leão, ungido, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, qual que foi a obra de Sansão? Do Espírito Santo em Sansão? A força física, né? Como nós vimos atrás aqui, o Espírito Santo deu força, sabedoria para construir, né? Material de madeira, ouro, etc. Uns para liderar, como José, que governou o Egito, Josué, e esses dois, e também o Espírito do Senhor para julgar. Então ele estava em profetas também. E agora em Sansão, dando força física. Irmã, aqui só para fazer uma retomada sobre dom e talento. Porque dom é uma coisa, talento é outra, né? Por exemplo, o talento é algo que eu possa fazer e buscar essa perfeição que todos nós podemos. Exemplo, cantar é um talento. É um dom, né? É um talento. A canção é um dom, porque eu posso ter um talento. Porque eu posso exercitar, eu posso aprender e posso passar a cantar com perfeição. Agora, dom é algo sobrenatural. Que é do Espírito Santo, eu né? acredito que o que acontecia com Sansão era algo sobrenatural, era uma força que não dependia só dele, era do Espírito Santo mesmo. Isso, é diferente. A gente tem uma capacidade. Está falando aí tem dois pontos aí, mano, sobre a questão da música entre dons e talentos. O dom é quando você é criança, já tem criancinha que já nasce sabendo matemática, né? Português. Ela só precisa ter umas técnicas que é aperfeiçoada, mas a voz dela, você já vê que a voz dela já é para cantar. Não são todas as crianças, são pouquíssimas as crianças que já nascem nesse dom, tanto de tocar quanto de cantar. Agora, o talento é quando eu não canto bem, mas eu vou para uma aula, fazer aula, para poder me aperfeiçoar, e aí eu consigo. Porque tem pessoas que, mesmo fazendo aula, não vai conseguir cantar porque a voz não ajuda. Sabe, aproveitando o gancho dele, da criança, porque tem criança que já tem uma desenvoltura. Não é que ela tenha um dom. Porque, exemplo, eu tenho uma habilidade para fazer uma certa coisa. Não é que eu tenho um dom, eu tenho dom de falar. Não, eu tenho uma habilidade desenvolvida. E a criança não é diferente. Agora, exemplo, o dom, teve uma vez que eu falei assim, louvar é um dom. Eu também pensava que louvar era um dom. Aí o pastor Paulo Alves conversou comigo, aí ele me explicou, dentro da palavra bíblica que é um talento. Porque a pessoa desenvolve. Agora, um dom é quando a pessoa fala assim, eu oro e tenho o poder da cura. Eu oro, entendeu? Então, aí é um dom.
dom vem de Deus e para Deus. Evangelização, por exemplo, é um dom. A pessoa ela tem o dom de evangelização. Deus concedeu aquele dom para ela, para que seja, ele deu para voltar para ele. Então tudo que é relacionado a dom vem de Deus e é para Deus, não é humano. O dom ele está relacionado a Deus, ao Espírito Santo. Deus permitiu, ele compartilhou aquilo através dos seus tributos, dos seus atributos comunicáveis. Então, você tem o dom de evangelização, como ele vai falando, você tem o dom de cura. Então, Deus te deu o poder em nome de Jesus para que você exerça esse dom e é para a honra e glória de Deus. O dom ele está diretamente relacionado a Deus, é para o louvor e honra de Deus. Ele não é humano, ele é de Deus. O talento é diferente, o talento ele é humano e você aperfeiçoa aquilo que você já tem uma tendência a fazer bem. Então se eu canto bem, eu vou desenvolver esse talento. Agora o dom não, o dom ele é espiritual, ele vem único e exclusivamente de Deus e volta para Deus. Que Deus repartiu dons, né, para que a igreja pudesse fluir. Então, nem todo mundo vai ter o dom de cantar, nem todos vai ter o dom de evangelizar, nem todos vão ter o dom de pastores. Então, Deus deu os dons para a igreja poder, como um corpo só, ela dom é algo especial, andar, né? Nem todos vão ser mão, nem todos vão ser dedo, nem todos vão ser cabeça. Cada um tem a sua parte no corpo de Cristo. Esses são os dons. Mas vamos continuar. A gente pode estar vendo outra revista falando sobre os dons. Agora vamos ver então sobre a força física, né? Aqui o Espírito Santo ele deu então para Sansão o dom da capacidade de força física. Agora vamos ver aqui, ungindo reis, é o quarto. O Espírito não só usou juízes e profetas para libertar Israel, mas também reis. Estes eram ungidos com óleo, símbolo de que estavam sendo revestidos com o poder do Espírito Santo. Acho que foi a lição passada, né? Que tinha os símbolos do Espírito Santo. Aqui no caso era o óleo, simbolizava o Espírito Santo quando alguém era escolhido para ser rei, né? Estava sendo separado para o trabalho do Senhor. Aí como podemos ver na unção de Davi por Samuel, em Samuel 16:13. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor apossou de Davi. Então vamos ler lá Samuel 16:13. É 1 Samuel, né? 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui nós vemos o Espírito Santo se apoderou de Davi. Aqui já qual é a função aqui que o Espírito Santo tinha para Davi ser rei? Então a gente percebe quais as diferenças, irmãos? Vocês perceberam as diferenças em que o Espírito Santo ele usava as pessoas para dons específicos? Perceberam ou não? Ele capacitou Davi, né? Consagrou Davi para ser rei. Uns para mexer com obras, artifícios de madeira, cobre, outro para juízes, outro para governar, né? Como nós vemos com José, e agora como rei. A atuação do Espírito Santo. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora vamos aqui no quinto, inspirando os profetas. O apóstolo Pedro afirma que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Vamos ler? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui já vimos o Espírito Santo em profetas. Já vimos aqui em Reis e agora estamos vendo em profetas. Aí a Bíblia diz, porque 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor fazia com que os profetas dissessem somente o que Deus queria. Então os profetas, eles não podiam falar qualquer coisa, eles só falavam aquilo que Deus queria. Balaão só pôde proferir a mensagem dada pelo Espírito do Senhor. Números 24, 2, de 12 a 13. O profeta é fiel ao recado do Senhor, não muda nem distorce o que Deus fala. Vamos ler Números 24, 2. Então, aqui no texto fala que mesmo que o profeta esteja arriscando a vida, ele tem que falar a profecia de Deus, que Deus mandou. Ele não pode falar nada a mais e nem a menos do que Deus manda. Números 24, 2. Deixa eu ver quem pode ler para nós. A irmãzinha lê para nós? Esqueci o nome da irmã. Eu? Fabrícia. Você pode ler para nós? Levantando Balaão os olhos e veio Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E agora 12 e 13. 12 e 13, né? Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandamento do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei? Exatamente. Ele, então, quer dizer que o rei levou ele lá para ele fazer profecias boas, mas ele disse: eu não posso, eu só posso falar aquilo que Deus manda. Nem que ele desse riquezas para ele, falar: fala uma profecia boa para mim e tal. Ele não podia, ele só podia falar o que Deus mandava. Mesmo que ele tivesse risco de vida, ele não podia nem tirar nem aumentar, porque aquela profecia era dada por Deus. Aqui Zacarias, continuando na revista. Zacarias foi um dos profetas a quem o Espírito do Senhor concedeu coragem para transmitir o recado de Deus, mesmo em risco de perder a própria vida. 2 Coríntios 24, 20. Não, 2 Crônicas 24, 20. Como que é o nome da irmã? Sônia. Sônia? Você pode ler para nós, Sônia? 2 Crônicas 24, 20. 2 Crônicas 27, 20. 24, 20. 24, 20. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, eles os abandonarão. E aí, então, ele fez a profecia, né? E eles não se agradaram. A gente vê aqui no 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Então, mesmo que ele corresse risco de vida, ele tinha que falar o que Deus mandou, né? Aqueles que se entregam a Deus em fidelidade e santificação, recebem não só a mensagem divina, mas também o encorajamento do Espírito para transmiti-la e vivê-la. Então, às vezes a gente fala: nossa, mas aquele irmão, como que ele tem coragem de pregar em certos lugares, correndo risco de vida? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele capacita, ele dá coragem.
Irmã, por isso que é muito perigoso, às vezes, a pessoa falar, ai, Deus falou para eu sair daquela igreja, Deus falou para eu. Não é, se a gente seguir esse estudo, a gente vai ver que é uma coisa muito séria. Muito séria. Né? Quando Deus fala para falar, você fala. Mas quando Ele não fala, você fala que Ele falou. E se for da carne, e se for o que eu acho que você quer falar, foi Deus que falou, nós não podemos falar. Mesmo porque a Bíblia, ela já, o que a gente precisa saber já está na Bíblia. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Então a gente não precisa mais do que nós já temos. Nós já temos a revelação de Deus ao homem, que é a salvação, através de Jesus Cristo. É o que importa. Esse negócio de ficar, ai, Deus falou isso, que Deus falou, irmã, você tem que comprar uma casa. Isso é coisa do homem, não é de Deus. Deus não se revela como antigamente. Ele não entra na pessoa para ficar fazendo revelação. A palavra de Deus já está revelada, né? Então vamos lá. Miqueias, ao contemplar a obra dos falsos profetas, anuncia a natureza do verdadeiro profeta, vocacionado por Deus, recebendo o poder para realizar uma missão específica. No caso, proclamando contra a ganância, a injustiça, a falta de amor e a desobediência a Deus no poder do Espírito Santo. Miqueias 3:8. No Antigo Testamento, temos o Espírito Santo inspirando os profetas para registrar o que seria a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. A inspiração do Espírito está presente também nos escritores do Novo Testamento. Então, por que eles recebiam a palavra de Deus pelos profetas? Porque a Bíblia não estava escrita. Então, era necessário que houvesse homens inspirados por Deus para transmitir a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais necessidade de vir por profetas. Tanto que o último profeta foi Joel? Foi João Batista. Do Antigo Testamento foi Joel, né? João Batista. João Batista. Ainda está no Antigo Testamento. A gente vê ele no Novo, mas ele é o último dos profetas. Aí sim vem. Então, aí o último dos profetas foi João Batista. Então nós não precisamos mais, Deus não mandou mais profetas para anunciar a palavra. Por quê? A palavra de Deus ela já está completa, ela já está escrita. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus, Deus disse que ela foi escrita em nossos corações, já não mais em pedras, mas no nosso coração. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirando os profetas para registrar o que seria a palavra de Deus. A inspiração do Espírito está também presente nos escritores do Novo Testamento. Hoje em dia, o Espírito age iluminando o servo de Deus, os pregadores, os profetas, para proclamar a palavra de Deus que já está escrita. Antes e durante o processo do cânon bíblico, havia inspiração do Espírito para se registrar a palavra de Deus. Depois da Bíblia estar completa, a iluminação do Espírito para que essa palavra seja proclamada de forma correta e coerente. Então, o que está dizendo? Que antes os profetas que anunciavam a palavra de Deus. Hoje nós já temos a palavra de Deus completa. Então, hoje o que o Espírito Santo faz? Ele nos ilumina para que a gente possa anunciar a palavra que já está completa, que já está escrita, que é a palavra de Deus. Né? Aqui, versículo 5. Produzindo vida moral. Um dos pontos fortes da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele concede percepção moral, dando ao homem a possibilidade de viver em boa conduta. Os Salmos. Os Salmos são claras e fortes evidências da obra do Espírito Santo na produção de vida moral. Exemplo, disso são os Salmos 51 e 139. A presença do Espírito significa para o salmista um espírito quebrantado e contrito, coração limpo, constância e alegria. No Salmo 139, 23 a 24, o anelo pela presença de Deus leva o salmista a rogar que o Espírito sonde e oriente externamente para o caminho eterno. No Salmo 143, 10, Davi reconhece que só no poder do Espírito se consegue fazer a vontade de Deus e andar por veredas planas.
Então, quer dizer, o Espírito Santo, ele produzindo vida moral. Nos Salmos, aqui o autor da revista está dizendo que a gente vê a presença do Espírito Santo no Espírito significa que salmista, para o salmista, o espírito quebrantado e contrito, um coração limpo, constância e alegria. Vamos ler os Salmos 139, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 151, aqui fala do Salmo 51 e 139. Vamos ler o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga de todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renovas em mim um espírito reto. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, ele nos faz com que nós tenhamos um padrão santo. A gente, lendo a palavra de Deus, a gente vai se limpando das coisas ruins, né? O Espírito Santo tem hoje em nós, através da palavra de Deus, nos santificar, nos libertar do caminho mau, né? Aqui o salmista pedindo. Aqui os profetas. Transmite-nos a ideia de que por si só o homem não pode alcançar o alto padrão de Deus. Ele precisa da ação de Deus dentro de si, através do Espírito Santo que guiará no bom proceder. O Espírito pode transformar o coração do homem. Ezequiel 36, 27. Pastor, pode ler para nós? 36, 27. É, 36, versículo 27. Diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o Espírito Santo que está em nós, né? Que faz essa ação de observar os estatutos e guardar. O Espírito revela o mal e dá ao profeta a coragem e capacidade de denunciar a maldade. Miqueias 3:8. Irmão Fernando, você pode ler de novo? Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó as suas transgressões e Israel o seu pecado. Como eu disse, o profeta,
ele não podia ter medo, ele não tinha medo, porque Deus é que capacitava ele, mesmo que corresse risco de vida, denunciar a maldade das pessoas naquele momento, né? Aqui o espírito fica entristecido e deixa de agir em benefício do homem, quando há rebeldia no coração dele. Deixa eu ver aqui. A irmã Kate pode ler para nós? Isaías 63, 10 a 11. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar como pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Então, quando aqui a pessoa entristece o ser humano, o que acontece? E a rebeldia, Deus não se agrada. Foi o que aconteceu com Saul, né? Quando ele se rebelou, Deus retirou dele o Espírito Santo. Conclusão aqui na revista. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era otorgado aos homens como dádiva permanente. Ele vinha sobre alguém. 2 Crônicas 24, 20. Vamos ler? A gente tem bastante tempo, então vamos ler, tá bom? Sônia, você pode ler para nós? Você vai sair, né? Não? Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joidá. Ele se colocou diante do povo e disse: Isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, e Ele os abandonará. Exatamente. Então ele vinha sobre alguém, aí está em 2 Crônica, veio sobre Zacarias, né, irmão? Agora, as 2, ele repousava sobre alguém. A irmã pode ler Números 11 e 25? O Pedro depois lê da gente, Pedro, se você puder, Êxodo 31, 3, tá? Então o Senhor desceu na nuvem e falou, retirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Acho que não. Números 9 e 25. Então, aí ele veio, profetizou, né? Ele vinha, mas não era sempre, né? Profetizou aí conforme o texto e nunca mais, né? Ele enchia alguém, esse do 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, como nós vimos lá, né? As capacidades que Deus deu, né? Para trabalhar com ouro, madeira, etc. Aparentemente, isso sucedia até mesmo no caso dos profetas, embora seja seguro pensarmos que os homens mais profundamente espirituais daquele período possuíam o dom do Espírito por tempos mais dilatados que o comum. Malaquias 2,15. Vamos ler Malaquias?
Não fez o Senhor um mesmo? Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência e prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, que ninguém seja infiel para com mulher de sua mulher. É Malaquias? É isso mesmo. Ele não fez ele somente um sobejando-lhe o Espírito, mas vamos ser lá o Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, como vemos aqui, o Espírito Santo podia ser tirado de alguém, né? Mas, como vimos também, hoje em dia nós não, o Espírito Santo não sai de nós. Nós temos o Espírito Santo como selo da nossa, quando a gente na nossa conversão nós somos selados com o Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo podia ser retirado. Hoje em dia nós não temos mais, o Espírito Santo não sai mais de nós. É um selo para a vida eterna, tá bom? Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente no crente, conforme sucede aos crentes do Novo Testamento, como é claramente ensinado nas Escrituras. Como já se predizia claramente a gloriosa obra do Espírito Santo, habitando diretamente no Messias prometido. Isaías 11, de 2 a 9. Vamos ver. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. O irmão Fernando já leu, né? Isaías aqui, né, irmão? Já. Aqui está falando sobre o reino do Messias, onde o Espírito será... o Espírito do Santo do Senhor será Jesus que vai governar. Então, aqui diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus olhos matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Aqui está falando sobre o reino do Messias, que será no Jesus, né? Que vai governar, reinar no milênio. Então é o mesmo Espírito que esteve no início da criação, como nós lemos em Salmos, que se refere à criação, né, de Gênesis. Aqui ele estará, o Espírito Santo ele está em toda a Bíblia. Aqui no Apocalipse, através de Jesus Cristo reinando. Atuando de forma geral em diversas vidas, em geral e diversa na vida do crente, permanecendo com os convertidos, transformando e vivendo o coração do homem crente. Então, o alvo da nossa missão hoje é saber que toda a história da Bíblia, o Espírito Santo esteve presente. Reconhecer que o Espírito Santo participou de toda a criação como parte da Trindade. Tornar conhecido a atuação do Espírito Santo na vida dos que o buscam. Vamos
Vamos ler isso aqui um pouco. Isaías 11, 2 a 9. Aí isso nós já vimos. Aqui, Ezequiel 36, 26 e 27. Quem achou? Ezequiel 36, 26 e 27. Dar. A irmã levantou. 26 e 27, né? Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e observeis. Exatamente. Como eu disse no início, né? A palavra de Deus no Antigo Testamento ela foi cravada em pedra e hoje ela está cravada em nossos corações. Permanecendo com os convertidos. Isaías 59, 20 a 21. Isaías 59, 20 e 21. Eu vou ler. E virá um Redentor a Sião e aos que se desviaram da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que cruzam da tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua posteridade, nem da boca da tua posteridade, diz o Senhor. Desde agora para todo sempre. Então eles permanecem com os novos convertidos para sempre, transformando e vivendo no coração do homem crente. Ezequiel 37, 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então aqui, transformando e vivendo no coração do crente. Então, irmãos, vimos aqui nessa revista a obra do Espírito Santo, desde a criação do homem, lá em Gênesis, quando diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava na criação. Vimos o Espírito Santo em pessoas, né, para obras específicas, e juízes, reis, profetas. E vemos o Espírito Santo no Novo Testamento, naqueles que creem, que aceitam Jesus como selo do Espírito Santo. Quando nós cremos, nós fomos selados. Então, o Espírito Santo ele não é mais como no Antigo Testamento, que ele vinha sobre pessoas com operações específicas. Mas hoje o crente, quando ele recebe a Jesus, ele tem o Espírito Santo para sempre. O Espírito Santo não sai mais. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo, mas nós não podemos tirar de nós, que somos crentes. Aquele que crê, ele tem o Espírito Santo para sempre. E aqui nós vemos o Espírito Santo, então, de Gênesis a Apocalipse, quando Jesus ele reinará com o Espírito Santo de sabedoria, como vemos no versículo, né? De equidade, não vai julgar segundo a aparência, mas com sabedoria do Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, espero que tenha ajudado os irmãos
E se for necessário, a gente dá de novo essa aula semana que vem, tá bom? Deus abençoe cada um. E vamos agora, vou passar a palavra para vocês. Obrigado, querida, pela exposição da palavra. Tenho certeza que foi uma boa aula nesta manhã. É uma pena que os ouvintes foram poucos, mas se houver a necessidade, ela pode repetir essa lição no domingo que vem. Não é? Mas é uma questão que eles vão abordar aí. Você e o Fernando vão ver aí se há necessidade. Isso, tá bom? Ela foi muito boa. É importante essa lição. Eu li toda a lição, tem uma revista que eu também acompanho, e eu estava observando a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Foi exatamente como foi explanado aqui. O Espírito Santo ele vinha para os profetas, para os homens, para a forma de atuação não permanente. Deus, quando Ele queria que algo fosse feito, Ele dava o Espírito Santo às pessoas que Ele escolhia, e ali então era feito. Né? E no Antigo Testamento, no Novo Testamento, só foi permitido o Espírito Santo de uma forma concreta e única, e para nunca mais sair, quando o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio na vida do crente através da promessa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando Jesus veio e disse que Ele iria para o céu e o Espírito Santo viria para cuidar de nós. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, vamos orar. O tempinho está frio. Eu creio que nós vamos ter que arrumar aqui o ambiente para o nosso almoço, e eu preciso da ajuda dos irmãos para que esse movimento aconteça. Vamos orar, vamos feche seus olhos, agradeça a Deus por tudo que Ele já te permitiu nesta manhã, pela bênção que Ele concedeu à sua vida, e você entender mais um pouquinho da porção bíblica. Pai querido, agora nós estamos encerrando a IBD desta manhã. Foi bênção para cada um de nós, cada qual na sua faixa etária, aprendendo conforme a sua idade. Obrigado pela vida dos professores, pelos irmãos que aqui se dispuseram a ensinar. E agora pedimos a sua bênção também para o momento que nós vamos ter, que é o alimento físico. Pedimos e rogamos a tua bênção, Deus, sobre este alimento. E que a tua graça esteja sobre a nossa vida, que a lição que foi nos ensinada hoje, ela fique em nosso coração, que haja proveito, que haja fruto, tudo isso que foi ensinado. Obrigado, Pai querido. Nós rogamos e pedimos perdão de nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.